Muito bem, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre um dos maiores detratores da nossa atenção e, por que não, um dos maiores fomentadores de ansiedade, de preocupação, de dreno de energia mental, eu imagino, e também de energia emocional. Eu não quero demonizar aqui o celular, longe disso, ao contrário, trabalho também usando meu celular, acho que o celular ele vem para trazer várias coisas boas, mas às vezes a gente coloca o uso do aparelho em lugares errados, né? Especialmente no tempo errado. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, tá bom? Se você não me conhece, eu sou Estênio Moura, especialista em produtividade humanizada e gestão de escolhas no tempo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos para o vídeo. Olha só, a ideia é a gente falar um pouco sobre os momentos de uso do celular, né? E aqui vem muito por que você pega o celular no momento que você acorda. Basicamente, existe uma pré-ocupação da mente, né, ou uma atenção dividida, né, se a gente pegar a origem de preocupação, vem muito da divisão, então, dividindo essa atenção em vários lugares, e um dos lugares dessa divisão de atenção é no futuro. Né? Então, a gente pega o celular muitas vezes porque a gente está preocupado com alguma coisa, a gente está esperando alguma resposta, então a gente acorda e já quer ver se recebeu aquela resposta. Então, acho que esse é um dos motivos. O segundo motivo a gente quer estar atualizado em tudo, né? Então, já falei bastante aqui sobre essa sociedade do cansaço, esse paradoxo de poder fazer tudo, de poder ter todas as informações possíveis do mundo. Então, muitas vezes, o que a gente faz? A gente não quer se desatualizar. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, mas eu acho que vale a pena a gente colocar aqui em perspectiva, que é o termo FOMO. Né? O que é o termo FOMO? É o Fear, medo, of missing out. Então, medo de perder alguma coisa. Então, estar no celular o tempo inteiro, seja na hora que você acorda, seja sempre aquela olhadinha que você dá no celular para ver se não tem nenhuma notificação, tem a ver também com essa necessidade de estarmos sempre atualizados com as coisas. Sendo que a gente não vai conseguir ficar 100% atualizado o tempo inteiro, não tem como. O grande problema é que esse tipo de atitude ele gera dois grandes males, se a gente parar para pensar. Existe um primeiro grande mal que a gente pode observar, que é o hábito à conexão constante. Não tem a ver só com estar sempre disponível, não é isso, mas se a gente não se desconectar das telas para poder se conectar, né, com a gente mesmo, então essa conexão constante à tecnologia nos afasta de nós mesmos. Então, a gente não tem mais tempo para ficar só com a gente mesmo, né? A gente não tem mais tempo para pensar, isso vai drenando a nossa energia espiritual muitas vezes, porque nós precisamos pensar, refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas escolhas, e esse hábito da conexão constante, de estar sempre conectado, vai nos afastando ou vai nos tirando a possibilidade de termos tempo para nos conectarmos com a gente mesmo. E penso que, por consequência, o segundo grande problema que nós vamos encontrar, né, eu quero deixar bonitinho aqui. O segundo grande problema que a gente vai encontrar neste processo é a desconexão com o presente e com os outros. Em que sentido? Se nós estamos sempre presos e presas ao que está acontecendo no meu mundo virtual, no meu celular, nas minhas notificações, eu perco a oportunidade de me conectar olho no olho com as pessoas, eu perco a oportunidade de estar em estado de presença. Talvez outro dia eu fiz um workshop e o workshop tem tempo para tudo, e essa era uma das coisas que mais vinha forte, assim, eu sempre estou com a cabeça fora do momento presente, né? Um amigo meu, o Dan, ele fala isso, né? Ele fala, cara, a gente precisaria ter a habilidade, treinar a habilidade de manter a nossa cabeça onde estão os nossos pés. E o que acontece é que a gente sempre está com a cabeça ou lá no futuro ou lá no passado. A gente fica com essa tentação de estar sempre atualizado, de querer descobrir o que vai acontecer depois e fica nessa ansiedade. E aí a gente pega o celular na hora que acorda porque a gente quer estar sempre atualizado com isso. E aí o que acontece quando a gente pega o celular na hora que a gente acorda? Libera, de fato,
libera, porque a gente começa a ver as coisas, a gente começa a ser impactado pelo Instagram, pelo Facebook, pelas notificações de venda de produto e assim por diante, e é liberado por conta até da arquitetura de como as coisas são montadas, começa a liberar dopamina no seu corpo, no momento onde o seu corpo está começando a liberar cortisol, né, que é bem de manhãzinha. Então o seu corpo ele acorda porque existe uma liberação de cortisol no seu corpo que te faz despertar, que é o hormônio do estresse, né, mas ele é positivo porque ele só é negativo quando ele está em exagero, e aí você começa o dia já se viciando, vamos dizer assim, ou se inebriando com coisas que acontecem. O grande problema é que, de tudo aquilo que a gente vai enxergar dentro daquilo que a gente vê no celular, muitas vezes a gente vai olhar para a rede social, então a gente vai ver o amiguinho, a amiguinha que está conquistando alguma coisa, que está viajando para não sei onde, e a gente vai começar a gerar uma série de comparações na nossa vida. E essas comparações, ao invés de gerarem dopamina no nosso corpo, elas vão começar a gerar ansiedade, vão começar a disparar mais cortisol do que deveria. Porque quando a gente acorda, o que acontece, galera, do ponto de vista neurológico, vamos pensar até do ponto de vista hormonal, eu não sou médico, mas eu vou tentar explicar de um jeito bem simples e arcaico para vocês. O que acontece na prática é que ao longo do tempo, o cortisol, vamos colocar aqui o cortisol, e aqui vamos colocar o tempo, tá? A verdade é que o cortisol, ele vai crescendo ao longo do tempo, depois ele vai caindo, isso ao longo de um dia. Ele acompanha mais ou menos o ciclo ultradiano. Né? E quando é de manhã, o cortisol está aqui, ó, tá levantando, você está levantando. Aí ele sobe, 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 e aqui embaixo, sabe o que tem? Melatonina. Aí o cortisol vai baixar, né, nesse momento que a melatonina sobe. E assim por diante, a melatonina que está alta, né, que se acordou, aí ela baixa, aí ela sobe, ela baixa, ela sobe, beleza. Aí o que acontece na prática? A gente vai destruindo a nossa regulação, nosso ciclo circadiano, nosso ciclo ultradiano, porque a gente vai liberando muito mais cortisol do que precisa. E o que acontece é que esse cortisol ele vai sendo exponencializado e a gente vai ficando mais estressado e a gente vai ficando mais ansioso e a gente vai ficando mais estressado e vai começando a se sentir sobrecarregado. Muitas vezes o celular ele nos traz isso porque os estímulos que tem ali, não só os estímulos de conteúdo, mas os estímulos de luz, por exemplo, eles nos prejudicam demais. E aí o que acontece na prática? O nosso celular acaba virando uma muleta, de fato, para as nossas decisões. Ele começa a virar uma fuga para as nossas preocupações. Eu acho que esse é um dos maiores problemas. O celular acaba virando uma fuga, porque eu preciso resolver alguma coisa, mas eu falo, deixa eu só scrollar mais um pouquinho aqui, deixa eu só ver mais um Reels aqui, olha, legal, uma pessoa me seguiu, nossa, deixa eu dar uma stalkeada, quem é essa pessoa? Então a gente fica e daqui a pouco perde 30, 40 minutos. Se você está no seu celular, você pode olhar, por exemplo, isso é uma das coisas mais básicas, assim, né? Quando você clica em geral, né, por exemplo, como diz? No iPhone, você vai para tempo de uso, né? E aí você começa a olhar por aplicativo. Você tem por aplicativo o limite, o quanto você está usando, né? Ver todas as atividades aqui. Então você vê lá quanto você está usando de Instagram por dia, quanto você está usando de YouTube, quanto você está usando de WhatsApp, e assim por diante você começa a definir. O meu WhatsApp é o mais, o meu Instagram é o segundo, o meu Gmail é o terceiro, meu YouTube é o quarto. Qual que é o grande perigo? Quando você começa a usar justificativas sobre o uso. Então, por exemplo, eu uso muito para trabalhar, mas será que todo esse uso é para trabalho? Às vezes eu acordo e vou ver porque existe alguma notificação de venda de produto. Tem vários produtos meus que estão à venda, se você tiver interesse em algum, tá no link aqui na descrição, mas aí você vicia nisso, cara. E aí você fica no automático e você não tem uma higiene do acordar boa. Lembra que a base, para a gente falar da produtividade, a base é a gente falar da energia física, né? Então, se eu tenho dentro do envolvimento total energia física, onde está ancorado sono, onde está ancorado alimentação, onde está ancorado físico, né? Atividade física e está ancorado pausas. Para eu ter um dia bom, eu preciso estar com a minha energia física muito boa. Para eu estar com a minha energia física muito boa, eu preciso necessariamente que o sono esteja alinhado. E para o sono estar alinhado, eu tenho dois grandes momentos do sono, né? Eu tenho um primeiro momento, que é um momento, que é um momento do dormir, e eu tenho um segundo momento, que é o momento do acordar.
né? O sono ele é bom quando ele tem esses dois momentos. Então, o que você precisa fazer na prática? Você precisa fazer, definir. Deixa eu vou direto ao ponto. Ao invés de definir, vou colocar assim, ó. Você precisa de um ritual de dormir e um ritual de acordar. Para se livrar do excesso de cortisol, então você precisa, no ritual de dormir, abandonar antes de 1 hora telas e fazer todo um processo. Então, aqui em casa, o que a gente faz? A gente larga as telas pelo menos 1 hora e meia antes de dormir, a gente come cedo para poder fazer a digestão, então pelo menos 2 horas antes de dormir, e a gente faz uma oração com os meninos por volta das 7h30, 8 horas antes de colocá-los na cama, e a gente vai para a cama 9 horas, 8h30, 9 horas. Então ontem foi 9 horas, então deu tempo da gente conversar ainda, eu e minha esposa, foi bem legal. Quando a gente fala do ritual de acordar, ao invés de pegar o celular, então eu vou falar o que eu faço. Então eu escovo meus dentes, eu vou na cozinha e tomo um super coffee, sem propaganda do super coffee aqui, eu tomo mesmo. Depois eu faço uma oração, depois eu leio e depois eu vou para academia. Eu não pego o celular nesse momento? Pego, mas eu só pego o celular depois que eu leio. Aqui, quando eu tô indo para academia, aqui eu pego o celular mesmo. Aqui eu pego o celular. Depois da minha leitura, aqui eu pego o celular. Então, eu fico mais ou menos 50 minutos só me conectando a mim mesmo, então, com oração, fazendo uma higiene, autocuidado, tomando meu pré-treino, orando, fazendo uma iniciativa de energia mental. Mas, às vezes, quando eu tô preocupado pra caramba, eu acabo trazendo o celular pra cá. Eu acordo, antes de escovar o dente, eu já olho o celular aqui. Isso é um baita problema, porque às vezes eu abro o celular para ver uma coisa, fico até feliz com uma venda de produto, por exemplo, que aconteceu à noite, depois de eu dormir, mas eu fico preocupado porque eu começo a ver os WhatsApps, eu começo a ver coisas que eu quero fazer no dia, e aí eu já começo a operar no dia. Isso não é bom. Por quê? Porque existe tempo para tudo, né? Se você já começa de manhã, já na pressão, né? Logo a hora que você acorda, imagina, eu acordo 4 da manhã, imagina como é que vai ser meu dia, vai chegar 2 da tarde e eu vou estar exausto. Então, se eu vou conseguindo manter um ritual matinal mais leve, mais cadenciado, eu consigo fazer todo dia, eu acerto todo dia? Definitivamente não, é difícil. É difícil, por isso que eu estou trazendo aqui para a consciência sua e também para a minha consciência, para que a gente possa juntos melhorar nesse quesito, beleza? Me conta aqui, como é que é para você todas as manhãs, com o que você mexe no celular de manhã, o que te motiva a mexer no celular de manhã, caso você seja uma pessoa que mexa, tá bom? E a gente vai conversando, vai criando conteúdo para poder te auxiliar nesse processo, mas o grande segredo é ritual para dormir, ritual para acordar, onde não haja tela, onde não haja nenhuma interferência externa que vai interferir no seu interno, interferir no seu estado emocional, no seu estado mental, no seu estado espiritual e também, sim, no seu estado físico, uma vez que as telas também prejudicam a regulação dos hormônios como cortisol e melatonina. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus e até uma próxima.